Crianças, bom dia! Estamos iniciando a nossa aula de Geografia e vamos rezar para Nossa Senhora para que tenhamos um bom dia, né? Com a proteção divina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com o nosso tema Diferentes Culturas e Muitas Cidades, e vamos iniciar o nosso momento de correção. Abram vocês o livro na página 174, onde estamos trabalhando as culturas, né, indígenas, dos brancos e dos negros. Partindo para a correção da letra A, né, vocês iriam ler o texto. Os índios são todos iguais. Letra A. Comente algumas diferenças entre os povos indígenas. Como resposta: cada povo indígena tem uma história particular, práticas, tradições, línguas e conhecimentos próprios. Letra B. É correto afirmar que os povos indígenas vivem apenas nas florestas? Por quê? Como resposta: não é correto, pois há grupos indígenas em áreas urbanas. Hoje os índios estão mais modernos, né? Então, vocês deram uma olhada em todas as brincadeiras, acredito que vocês fizeram alguma delas. E vamos para a página 175, né? Com relação à cultura dos brancos. A gente já vem comentando muito esse procedimento, esse desenvolvimento aí cultural desses povos que formaram a população brasileira. Leia o trecho da canção a seguir. Então, procure no dicionário o significado da palavra Pindorama e converse sobre ele com os colegas. Pindorama significa terra das palmeiras em Tupi-Guarani, certo? Apresente, como segunda questão, apresente 3 influências dos portugueses na formação do povo brasileiro. Como resposta: a língua, a religião católica e a culinária. Quem colocou outra não precisa apagar, tá certo? E para a cultura dos negros, na página 176. O gráfico ao lado mostra os anos de estudo da população em algumas regiões metropolitanas brasileiras. Letra A. Comparando os anos de 2001 e 2011, houve aumento dos anos de estudo da população negra? Sim, em todas as regiões. Estão se modernizando, estão entrando no processo aí de educação, certo? E isso é muito importante para o nosso conhecimento, para a gente não achar que os índios ainda é a mesma história que quando descobriu o Brasil em 1500. Estão se modernizando. Letra B. Em 2011, onde a população negra teve mais anos de estudo? Como resposta: Distrito Federal e Salvador. E a página 177, né, com relação ainda às influências aí culturais, como primeira questão. Encontre no diagrama o nome dos principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, principalmente em 1850. Temos aí os alemães, os italianos, os árabes, japoneses e espanhóis, né? Vocês iriam colocar aí no caça-palavras. Segunda questão. Na sua sala de aula e no estado em que você mora, há outras nacionalidades que não foram indicadas no diagrama? Quais? Né? Com esse processo de imigração, de melhores condições de vida, às vezes em guerras civis, né? Vieram pessoas da Venezuela, né? Os venezuelanos, os colombianos, os guineenses, né? São esses povos que estão aqui no estado do Ceará procurando melhores condições de vida, né? Melhor trabalho. Terceira questão. Muitos imigrantes ainda vêm para o Brasil. Consulte um mapa e o gráfico e anote o nome de 2 países de imigrantes que não são vizinhos do Brasil. Então, vamos observar aí a resposta. Haiti, China, Portugal e Estados Unidos, certo? Letra B. De qual país veio o maior número de pessoas para o Brasil em 2015? Pesquisa a situação socioeconômica desse país e 2 motivos
da imigração. Então, comente suas descobertas com os colegas, não? Então, como resposta aí, o país é o Haiti, viu? Então, a situação aí, gente, é de calamidade pública, né? A situação precária na saúde, na educação, no lazer, né? Na sua moradia, nas más condições de trabalho, tudo isso influencia a migração. E o Haiti é um exemplo desse país, né? Muito pobre, viu, gente? As condições de vida lá é muito precária, viu, gente? Infelizmente, a gente está vivendo ainda essa realidade do nosso mundo, né? Na nossa história. Então, vamos agora lá para a página 180. Assim também aprendo. Então, olhem aí, eu vou fazer a leitura para melhor compreensão de vocês, tá ok? Antropólogos, quem são eles? Cientistas que estudam a diversidade cultural dos povos, principalmente seus costumes, crenças e hábitos. Darcy Ribeiro foi um famoso antropólogo e estudioso da formação do povo brasileiro. Então, a partir de suas pesquisas, ele organizou o território brasileiro com base nas origens, na cultura e no modo de vida da população. Ele afirmou que há 5 Brases dentro do Brasil. Nós não vamos fazer essa atividade nesse momento, mas vocês já vão olhar aí o mapa com essas imagens, né? A gente em outras aulas já falou só até sobre esses Brases, certo? Então, Darcy Ribeiro, com o seu estudo, né? Ele formou aí esses 5 Brases. Nós vamos continuar nas próximas aulas. As migrações internas. O que são isso? O que são migrações internas? É deslocamento de pessoas no interior do próprio país. Então, acompanhe aí a leitura. As migrações internas sempre ocorreram e tiveram um papel muito importante na formação da sociedade brasileira. Os deslocamentos populacionais permitem que hábitos e costumes de um lugar sejam levados para outros lugares, como a gente já vem estudando. Assim, os migrantes levam seus costumes para onde vão e, ao mesmo tempo, aprendem novos, né, costumes ao chegar a um novo destino. Essa troca enriquece a cultura de um país. A gente vê que a imigração trouxe, né, novos modos de ser, novos modos de pensar e de agir, porque houve a junção dessa cultura desses povos. Cada um tem o seu modo de ser, como eu já venho falando sempre, certo? E vamos para a minha coleção de palavras de geografia, né? Vamos ver uma palavra de origem indígena que tem vários significados. Paraná. Né? Logo, a gente vai saber o que significa Paraná com letra maiúscula e Paraná com letra minúscula. Mas fica aí, né, o questionamento dessa nova palavrinha de geografia. Paraná. Tá bom, gente? A gente vai saber o que significa Paraná. E o crescimento urbano. Estou fazendo a leitura de crianças para melhor compreensão, já que a gente já vem estudando muito sobre a formação do povo brasileiro, a formação da cultura, a migração, por que surge nesse deslocamento do campo para a cidade, por que aí ocorreu esse crescimento urbano, como é que está a nossa cidade, né? Como é que está aí a zona urbana, né? Então, tudo isso são informações muito importantes. Então, vamos lá. O crescimento urbano. Você que está aí na cidade, você vai perceber, né, o crescimento, como é que está acontecendo esse crescimento na cidade, né, de Viçosa. Ao longo do tempo, com o trabalho e tecnologia, o ser humano foi se apropriando dos recursos naturais e criando elementos culturais, transformando as paisagens. As paisagens urbanas e rurais que conhecemos hoje são resultado de processos de transformação do espaço. Se você olhar essas 3 imagens aí no caderninho de vocês, a primeira, a segunda e a terceira, houve uma transformação, ou seja, nós tínhamos uma paisagem natural, né, feita sem a mão do homem,
E logo, com a necessidade de transformar o meio em que vive, o homem foi fazendo construções. Quando ele faz essas construções, a gente chama de paisagem cultural. É aquela que é feita pelo homem, certo? Você já vê aí uma diferença na paisagem, certo? Então, é chamado de crescimento urbano. E o crescimento das cidades, impulsionado pelas atividades econômicas e pela migração do campo para a cidade, caracteriza o processo de urbanização. Então, para melhor entendimento, urbanização é quando ocorreu a migração do campo para a cidade. Aí esse crescimento foi cada vez mais acelerado, viu, crianças? No Brasil, o processo de urbanização está em parte relacionado ao desenvolvimento da indústria, iniciado na década de 1930. Com as indústrias, o crescimento e a prestação de serviços se expandiram. Essas atividades atraíram muitas pessoas para as cidades. Grande parte das migrações internas ocorre do campo para as cidades. Esse fluxo de pessoas recebe o nome de êxodo rural. A gente já vem sempre falando essa palavrinha. E é uma das características do processo de urbanização no Brasil. Então, temos aí duas palavras importantes. Urbanização, que é o deslocamento, né, o crescimento da cidade. Por quê? Devido ao êxodo rural, as pessoas que saem do campo para melhores condições de vida na cidade. Então, a gente está vendo aí o processo de desenvolvimento através da indústria. A indústria que chama esse grupo de pessoas para o seu desenvolvimento econômico, tá bom? E saiba mais, né? O que nós temos ainda a aprender? Atualmente, o Brasil é considerado um país urbano industrial. Por quê? A maior parte da população vive em cidades. A atividade industrial desempenha papel muito importante na organização do espaço. A gente está vendo aí a importância da indústria para o desenvolvimento urbano, tá? E concluindo aqui o nosso pensamento de hoje, na página 186, pequenos povoados deram origem a muitas cidades. Outras foram planejadas, isto é, construídas a partir de um projeto. Temos como exemplo aí Brasília, Palmas, que fica no Tocantins, Goiânia, Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, entre outros. Isso quer dizer o quê, gente? Quando essas cidades elas são planejadas, o seu desenvolvimento econômico ele é equilibrado. Quando há uma fundação de uma cidade desorganizada, ou seja, que não foi preparada, que não foi planejada, o que vai acontecer? De início, a desigualdade social. Por quê? Vai ser a falta de emprego, de moradia, de saúde, de educação, porque as pessoas que migram para a cidade, né, a cidade não vai ter como se organizar economicamente para atender toda essa população. A nossa realidade está aí, porque que em muitas cidades está o aumento do desemprego, né, a procura de saúde, de educação, de trabalho, e a cidade não consegue, né, ajudar essas pessoas porque ela foi mal planejada, certo? Então, a cidade de Brasília é um exemplo que ela foi planejada, tá? Então, fica aí o nosso estudo, fica aí o nosso entendimento com o desenvolvimento urbano através da industrialização e que nós iremos fazer apenas uma pesquisa. Logo de antemão, eu vou ler essa pesquisa para vocês. Formar grupo, a gente não vai poder formar grupo, mas você vai pesquisar a origem e o desenvolvimento do seu município, certo? Tá aí todas as informações e segue aí a agenda para você saber quando você vai entregar, certo? As outras atividades vão ficar para as próximas aulas. Nós vamos estudar apenas essa pesquisa,
tá ok? Então foi isso a nossa aula de hoje. Espero que tenham feito a correção, tenham entendido aí a informação. Tchau, até a próxima.